Olá, eu sou Thor Dantas, infectologista, e vou falar hoje sobre o tema das vacinas contra a Covid em crianças. Duas vacinas foram aprovadas recentemente pela Anvisa para uso em crianças no Brasil: a Pfizer para uso em crianças de 5 a 11 anos e a Coronavac para uso em crianças de 6 a 17 anos. O problema da Covid em crianças tem sido muito mal abordado e subestimado por muita gente, fazendo uma comparação errônea, equivocada, de crianças com adultos. Isso não faz sentido. A gente deve comparar crianças com crianças. Isso sim faz sentido. E quando a gente olha para os dados de Covid em crianças, a gente vê que a doença se tornou já a principal causa de morte por doença imunoprevenível na pediatria. De todas as doenças que são preveníveis com vacina, a Covid é a que mais mata crianças no Brasil hoje. Já foram 2.500 crianças e adolescentes de 0 a 19 anos que morreram de Covid nessa pandemia. Na faixa etária de 5 a 11 anos, essa mais jovem, para a qual foi aprovada a vacina recentemente, foram 300 mortes, o que dá uma média de 13 mortes por mês no Brasil nos últimos 2 anos de pandemia. Fora as milhares de internações e os quase 1.500 casos da chamada síndrome inflamatória multissistêmica, que é uma doença que ocorre às vezes tardiamente na Covid em crianças e afeta sistema nervoso, coração, com risco de óbitos e de sequelas importantes também. Um outro dado importante é que cerca de 6% da população infantil do nosso país possui alguma doença crônica grave. Quando a gente fala em crianças, a gente também fala em crianças que possuem doenças crônicas. Essas crianças têm alto risco de complicação pela Covid. Essa população tem o direito de ter acesso imediato à vacina. Além de extremamente eficazes as vacinas, entre crianças, elas também são muito seguras. O risco de qualquer uma das complicações da vacina é menor do que o risco envolvido quando uma criança pega a infecção pelo próprio Covid. Qualquer uma das complicações é menor na vacina do que na doença pelo Covid. Em especial a miocardite, que é uma complicação que tem sido muito comentada, talvez a única complicação que interesse realmente, de fato, em termos de avaliação de risco, porque é potencialmente grave. Né? A gente está falando de reações que trazem algum risco para a pessoa. A miocardite, se a gente olhar, né, para os dados, seria a única que realmente interessaria como preocupação. Ela ocorre, para se ter uma ideia, em crianças de 5 a 11 anos, numa frequência de cerca de 4 a 8 casos de miocardite para cada 1 milhão de doses de vacina aplicadas. Enquanto essa mesma miocardite ocorre em 40 casos para cada 1 milhão de pessoas que foram infectadas pelo vírus. Ou seja, o risco de desenvolver miocardite pelo vírus, em crianças inclusive, é muitas vezes maior do que o risco associado com a vacina. E diga-se de passagem, os casos, a imensa maioria desses 4 a 8 casos por milhão, são casos leves e que passam com medicações simples, sem risco importante. Importante que se diga também, os casos de miocardite por vacina são muitas vezes menores também na faixa etária mais jovem de 5 a 11 anos, comparado com os adolescentes e adultos jovens. A gente está saindo de um risco, a gente está indo para um risco menor ainda. Crianças fazem menos miocardite por vacina ainda do que adolescentes, que a gente já está vacinando há algum tempo e não tem visto nenhum problema com os nossos adolescentes vacinados. E mais ainda, é um risco quase exclusivo dos meninos. Se você é pai de menina, eu diria não tenha a menor preocupação com miocardite. E se você é pai de crianças pequenas, com 5 a 11 anos, miocardite não é um problema, uma preocupação. Não há dúvida do benefício da vacina para as crianças comparado com o risco de pegar Covid.
E com 2 vacinas de plataformas diferentes, inclusive é possível identificar perfil de pacientes que eventualmente se beneficiem mais de uma vacina do que de outra. Para isso a gente tem vacinas diferentes, de vírus vivo, de vírus inteiro, atenuado, de RNA, e vacinas diferentes podem ser usadas em populações diferentes. Então, se é uma criança que tem alguma doença de imunodeficiência, eu posso fazer escolha por uma vacina. Ou se é uma criança que tem um risco, um histórico de miocardite prévio, eu posso fazer o uso de uma outra vacina que não está associada a essa complicação. Então essa era a mensagem que eu queria deixar hoje. As vacinas chegaram para as crianças. As crianças têm direito a serem vacinadas. E elas devem ter esse acesso garantido. Eu já vacinei a minha filha de 12 anos e estou aguardando a vez para vacinar o meu filho de 10 anos contra a Covid. Aquilo que eu acredito é aquilo que eu pratico, e aquilo que eu defendo para os meus pacientes é aquilo que eu pratico na minha vida particular, na minha família. Vacinem as crianças de vocês contra a Covid, que elas estarão protegidas nessa pandemia. Muito obrigado. Um abraço a todos. Forte abraço.